Irmãos, o título da pregação de hoje se chama Bênção. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre bênção. Quando nós falamos sobre bênção, a gente sabe que falar de bênção é um assunto um pouco delicado. Por quê? No final das contas, todos nós procuramos nos posicionar diante da palavra de Deus, porque nós queremos receber das bênçãos, das benevolências do Senhor, seja na vida espiritual ou na nossa vida sentimental, na nossa família, na nossa saúde, seja no nosso trabalho, na nossa vida financeira. Então, todos nós procuramos as bênçãos do Senhor, mas nós não podemos esquecer de que a maior delas é a nossa salvação. É nós conquistarmos a vida eterna. Eu vou procurar mostrar de uma maneira bem simples e objetiva, através de exemplos, o que é uma bênção. Quando que realmente nós podemos considerar que aquilo é bênção nas nossas vidas. E quando as bênçãos ainda não se achegaram nas nossas vidas. O que nós temos que nos perguntar a nós mesmos, por que que isso ainda não aconteceu? Amém? Então vamos lá. Sendo bem objetivo, primeiramente, quando nós falamos em bênção, bênção não é um fardo. Lembra que o pastor pregou aqui? Da vara. Bênção não é um fardo. Em outras palavras, é algo que você pode carregar e administrar. Às vezes a gente recebe algo que no princípio a gente fala assim, nossa, fui abençoado. Passa um tempinho, você não está conseguindo administrar aquilo que você recebeu. Aquilo já não é uma bênção na tua vida. Por isso que nós temos que saber diferenciar o que é uma bênção e o que não é. Outra definição de bênção, ela não traz sofrimento ou tristeza. Às vezes a gente recebe algo que no princípio nos traz uma falsa alegria, uma falsa sensação de paz. Mas lá na frente, a gente acaba por ficar triste, ter sofrimento. Então bênção não traz isso. A verdadeira bênção, ela traz alegria e gozo no Espírito. Outra definição de bênção. Bênção é uma dádiva de Deus. Dádiva significa presente. E Deus dá sem requerer nada em troca. Deus dá de acordo com aquilo que nós nos posicionamos diante dele. Então bênção é uma dádiva. E para você saber se realmente o que você conquistou é uma bênção, quando a bênção vem de Deus, ela é duradoura. Tem muitas pessoas conquistando, e daqui a pouco perde tudo. Conquista, daqui a pouco perde tudo, porque não veio de Deus. E lá em Provérbios 10, 22 diz assim, ó, a bênção do Senhor é que enriquece, não traz consigo dores. Agora, se eu fosse falar uma frase, fazer uma frase para explicar o que é bênção, é tudo aquilo que Deus nos proporciona, que vem a somar nas nossas vidas e não a subtrair. E aquilo que soma não traz dor, não traz sofrimento, porque o que vem de Deus é bom, agradável e não traz sofrimento. Amém, irmãos? Então, uma definição bem objetiva de bênção, porque às vezes a gente fala, eu quero ser abençoado, mas o que é a verdadeira bênção de Deus? Agora eu vou mostrar um pouquinho dando exemplos, quando é uma bênção ou não é uma bênção na nossa vida. Alguns exemplos. Um casamento precipitado, onde não orou antes de casar, não pediu a direção de Deus. Todo relacionamento vive aquele momento, a gente fala de paixão. A paixão é volátil. Volátil é que nem o álcool. Você joga no chão, ele evapora. Sabe aquela coisa de início? Nossa,
Eu estou apaixonado, é a pessoa que é essa mesmo. Pediu direção para Deus? A gente está falando de casamento, mas até um emprego que você tanto almeja. Então, se você não pediu a direção de Deus, no começo é aquela alegria, daqui a pouco começa briga, contenda, discussão, traições. Aí eu pergunto, isso é uma bênção de Deus? Então vigiemos, irmãos. Outro exemplo, quando a gente quer adquirir algo, pode ser um carro, uma moto, ou mesmo uma casa. A gente precisa mesmo do carro para andar, nós precisamos de uma casa para morar. Amém, glória a Deus, nós temos que, a gente trabalha para isso, ter o melhor sustento dentro das nossas casas, não é? Mas ora a Deus aquilo que você vai adquirir. Mas por que você está falando isso? Porque às vezes a gente quer dar o passo maior e a gente vai lá, compra algo que depois a gente não consegue arcar com as consequências, às vezes com as prestações, a ponto de deixar faltar dentro de casa o necessário. Vou dar um exemplo que um conhecido meu de São Carlos me disse. Um pastor disse que foi em cima do altar, diante do púlpito, e falou diante de toda a igreja: Deus me abençoou. Eu fui abençoado com uma caminhonete cabine dupla, falou a marca lá, tal. Amém, glória a Deus. Ele é dono do ouro e da prata, é ele quem enriquece, é ele quem empobrece. Por que ele não pode dar, né? Só que deram 3 meses, e ele era membro dessa igreja. O pastor teve que devolver, porque não conseguiu arcar com as consequências. Pior que isso, usou o nome do Senhor nosso Deus em vão. Subiu diante de toda uma igreja. E ai daquele que usar o nome de Deus em vão. Então sempre que você for querer conquistar algo, querer algo para você, que não é pecado você almejar. Meu Deus, o Senhor está no negócio? Se Ele está no negócio, vai em frente. Agora, se você não obtém resposta, se te gera uma dúvida, não vai. Amém? Outro exemplo que acontece muito, um filho indesejável fora de um casamento, ou através de um relacionamento onde a pessoa até não é casada. A gente tem costume de falar assim: filho é uma bênção de Deus, glória a Deus, filho é uma bênção de Deus. Tanto é que em Ezequiel 18:20 fala que o filho não levará a iniquidade do pai. Em outras palavras, o filho não vai responder pelos atos dos pais, e vice-versa, nem os pais pelos atos dos filhos. Mas você acha que Deus está no negócio? Um filho diante de uma traição, um filho diante de um relacionamento, que às vezes nem são casados. É duro falar, mas é o que mais acontece hoje em dia, pessoal. E a criança não tem culpa. Por isso que fala lá em Ezequiel 18:20 que ela não vai pagar pelos erros do pai. Amém? Outra coisa para nós analisarmos: o emprego que demanda todo o nosso tempo, a ponto de nós colocarmos Deus, a família, em segundo, terceiro plano, quarto, e o emprego em primeiro. Deus está no negócio? Sabe aquele emprego que você tem que você não consegue nem vir cultuar a Deus? Uai, você confia ou não? Põe um joelho no chão e fala: meu Deus, esse emprego não está me permitindo vir te cultuar, não está permitindo eu te honrar e eu te seguir. Abre uma porta que eu possa estar na tua casa. Quando nós colocamos algo na frente de Deus, não é bênção na nossa vida. E a Bíblia diz que o que não é bênção é o quê? Não é aquilo que vai te enriquecer, você pode ter certeza. Além de você ficar cansado, você não vai ter a presença de Deus dentro de você. As lutas vão vir cada vez mais. E para você passar por elas, você precisa ter a estrutura, que é vindo à casa do Senhor. Amém? Uma coisa que a gente sempre fala aqui: igrejas que fazem rifas e vendas, falando que é para abençoar pastor, abençoar almas, abençoar grupos jovens. Já ouviram isso? Vamos fazer uma rifa para abençoar. Quer abençoar? Não tem problema nenhum. Dízimo e oferta. O que foge disso não é bênção na vida das pessoas. Primeiro tem que passar pelo altar para ser santificado. Aí você vai e abençoa.
e pessoas pregando que estão abençoando almas através de rifas, através de vendas. Este dinheiro não é abençoado. A minha casa será chamada casa de oração. Estão fazendo dela covil de salteadores, porque tem vendas lá dentro. Amém, irmãos? Eu até dei um exemplo outro dia. Você quer ver se a igreja que você frequenta, Deus se faz presente lá dentro? Final do ano, as eleições estão aí. Aqui atrás é para glorificar, para testemunhar, para honrar. Agora, igreja que dá púlpito, que dá altar, para político falar lá em cima, Deus não se faz presente nesse lugar. Ah, mas nós precisamos do político lá, porque estão querendo fazer lei. Uai, a confiança você está em Deus ou está no político? Ui, se a gente dependesse de político, né? Se fosse político que ia salvar o nosso país, misericórdia. Mas vamos lá. Irmãos, agora guarde algo. Tudo o que acontece debaixo dos céus é da vontade permissiva de Deus. É um dito popular, hein? Isso aqui não está na Bíblia. Muita gente confunde. Já ouviram a frase assim, ó? Não cai uma folha de uma árvore se não é permissão de Deus? Você pode procurar que não está na Bíblia. Mas é verdade. É um dito popular que é verdade. O problema é que nós fazemos as escolhas erradas. Deus permite, mas Ele não interfere no livre-arbítrio. Então, a pessoa escolheu ter um filho fora do casamento, a pessoa escolheu ter um trabalho que ela não consegue vir à casa do Senhor, a pessoa escolheu tudo aquilo. E você sabe qual que é o grande problema? Depois de tudo isso, ela culpa a Deus ainda, a culpa é de Deus. Deus não vai pular na tua frente na hora que você estiver saindo de casa para trair seu cônjuge, pular e falar assim, não vai. Não, Ele vai te mostrando o que acontece quando você trai. Quais são as colheitas que você tem diante do não posicionamento da palavra? Não adulterarás. Lembra? Mandamento. Mas também, irmãos, nós não podemos esquecer que a gente serve um Deus tão grande que Ele é capaz de transformar toda maldição em bênção. Basta a gente se posicionar. A colheita é inevitável. Você plantou, você vai colher. Mas Ele pode transformar a maldição em bênção. Você pode, a gente sempre ensina, errou, pede perdão, mas se posiciona. Lembra, nós não temos que ser convencido, nós temos que ser nós não temos que estar convencido que Deus abriu o mar, que Jesus andou sobre as águas. Nós temos que estar convertidos. Amém? Está escrito lá em Gálatas 6:8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E quando nós falamos de amor, que Deus nos ama, que Ele transforma toda maldição em bênção, só que Ele é justiça, o amor diz lá, ó, 1 Coríntios 13:6, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Amém, irmãos? Mas então, o que eu devo fazer para ser abençoado? As irmãs do louvor, toda vez que a gente vai dizimar e ofertar, elas leem para nós o que a gente deve fazer. Está lá em Deuteronômio 28:1-6. Só que elas cantam, né? Aqui a gente vai ler. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Lembra o louvor? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos. Quer ser abençoado? Ouve a Deus, guarda os teus mandamentos. A gente não precisa buscar as bênçãos do Senhor, elas nos procuram automaticamente. Agora, irmãos, existem bênçãos
que Deus age rápido, porque envolve vida. E Ele veio trazer vida e vida em abundância. Às vezes a pessoa está lá, dando um exemplo bem simples, a pessoa está lá no leito de morte, lá, se Deus não fizer algo naquele momento, ela vai. Então e se Deus tem negócio com aquela vida, Deus vai agir, porque Ele veio trazer vida. E se partir também, é porque Ele permitiu também. Tudo é da permissão dEle. Mas quando envolve vida, Ele tem negócio com essa vida, Deus age rápido. Amém? Agora nós vamos tratar quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor nosso Deus. Mas eu estou ouvindo a voz do Senhor nosso Deus, eu estou guardando os mandamentos. E as bênçãos do Senhor ainda, olha a palavrinha, ainda não se achegaram a nós. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Se você está ouvindo realmente, se você está guardando os mandamentos, Ele fala que você vai ser abençoado. Mas e se eu estou fazendo isso e ainda não aconteceu na minha vida? Nós vamos ter 3 perguntinhas para nos autoanalisarmos. A primeira delas é: o que eu quero? O que eu estou pedindo? A minha vontade está de acordo com o que Deus quer? Com a vontade de Deus? Às vezes nós pedimos algo que vem em desencontro com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Ah, meu Deus, às vezes a gente está atrás daquele relacionamento pedindo tanto por aquilo, Deus está falando, eu não estou no negócio. Às vezes a gente quer tanto aquele emprego, Deus está falando, eu não estou nesse negócio. Às vezes, irmão, nós estamos pedindo algo material para as nossas vidas, e Deus está falando, eu não estou nesse negócio, por mais que doa. Você sabe por que isso acontece? Porque nós enxergamos o aqui, agora. Nós queremos as coisas para agora, mas Deus enxerga lá na frente. Ele sabe, se você tiver isso agora, o que vai te ocasionar lá na frente. Então a primeira perguntinha que você tem que fazer: o que eu estou pedindo agora, a minha vontade, o que eu quero, está de acordo com a vontade de Deus? Toda oração, quando a gente ora a Deus, quando a gente fala em pedir algo para Deus, a gente ora a Deus, que nem a irmã que testemunhou falou, a gente agradece, a gente apresenta a família, apresenta a igreja, os membros. Mas você percebeu que toda oração tem algum pedido especial? Todo mundo faz uma petição. Ou às vezes pode fazer só agradecimento também, né? Mas todo mundo, meu Deus, às vezes a petição não é nem para você. Visita a irmã que está lá, visita o irmão, ou a minha família. Você tem um pedido especial ali, que é o que a gente está falando, que a gente tem pedido aqui. A nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus? O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não sabemos como pedir. Quando nós vamos pedir diante de uma oração, a gente consegue diferenciar a pessoa de crer que crê da pessoa que confia. Mas como nós não temos que crer, temos que crer. Mas você sabia que até aquele cara que bate o bumbo, ele crê também? Ele crê que o Exu dele vai responder para ele. Crer significa acreditar, ele acredita naquilo lá. Ué, tem aquele que acredita numa imagem, cada um acredita, né, naquilo que para ele acha que é verdadeiro. A pessoa que crê na petição dela, ela é repetitiva. Ela ora agora, fala, meu Deus, eu quero isso para minha vida. Dali a pouco ela vai orar de novo, ela repete, meu Deus, eu quero isso, a mesma coisa para minha vida. Daqui a pouco ela fala, eu quero isso para minha vida. Agora a pessoa que confia, ela fala uma vez, meu Deus, nós clamamos ao Senhor, está aqui, entregamos nas tuas mãos. E demais o Senhor falar. Sabe aquela oração que você fez há 10 anos atrás? Que você pediu alguma vez? Deus não esqueceu daquilo lá. Você não precisa ficar repetindo, Ele já sabe. Já viu na palavra dele, quando for orar, não seja de vãs repetições? Então nós temos que confiar. Confiar. Amém, irmãos? Aí está escrito lá em Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede conformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade tem que ser de Deus. Para isso nós temos que nos desprender desse mundo, não se conformar com esse mundo. E lá em Romanos 8:26 está escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, irmãos, nós podemos até pedir, ter a nossa vontade, mas a vontade que tem que prevalecer, por mais que doa, não é a nossa, é a vontade, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Estou ouvindo a voz do Senhor meu Deus, seguindo os mandamentos, e as bênçãos ainda não se achegaram. Por quê? Primeiro, porque o que eu estou pedindo, a minha vontade está em desencontro com a vontade de Deus. Nós estamos indo para a esquerda e Deus está falando o tempo todo: vai para a direita. A segunda perguntinha: o que eu quero, o que eu estou pedindo, a minha vontade, já é tempo de receber? Em outras palavras, é no tempo de Deus? Olha o que diz em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então tudo debaixo dos céus tem o seu tempo, tem a sua hora certa. E a segunda perguntinha é: eu estou querendo tanto isso agora, mas é tempo de eu receber isso? Porque, irmãos, antes mesmo de nós pedirmos, de nós abrirmos as nossas bocas daquilo que nós queremos para agora, Deus sabe o que nós vamos pedir. Deus sabe. Está escrito em Mateus 6,8: não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. E o problema de muitos é que se preocupam e não confiam no Deus que nós servimos. Está lá em Mateus 6, do 31 ao 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas aí ele fala: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e os demais ele acrescenta nas nossas vidas. Então, e o mais importante, quando nós procuramos antecipar, nós não respeitamos o tempo de Deus nas nossas vidas. Essa que era para ser uma bênção se torna uma. Então não murmura, não briga com Deus, ou porque você fez uma escolha errada, ou porque você está querendo algo tanto agora e não acontece. Um exemplo: às vezes a gente quer antecipar, passar na frente de Deus. Às vezes a gente tem um emprego só. Eu dou esse exemplo: a gente tem um emprego, estamos lá trabalhando, estamos empregados, graças a Deus, temos sustento do nosso lar. E sabe aquela pessoa inquieta que quer: eu preciso arrumar outra coisa, e o emprego dela é o suficiente. Se você atravessar o tempo de Deus, Deus até permite você perder aquele emprego, para você amanhã depois falar assim: aquele emprego era o que eu precisava, não era para eu ter ido atrás de outro. Aquele eu conseguia sustentar minha família, eu conseguia cultuar a Deus. Então Deus até permite, porque nós queremos atravessar a frente dele. Amém, irmãos? Em Provérbios 20, 21 diz assim: a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. E o tempo de Deus é diferente do nosso, né?
Um dia para Deus é igual a 1000 anos e vice-versa. 1000 anos é igual a um. Então, 2 passos. Estou seguindo, ouvindo a voz do Senhor nosso Deus, seguindo os teus mandamentos, mas as bênçãos ainda não se achegaram, porque a vontade, o que eu quero, está em desencontro com a vontade de Deus, porque o tempo que eu quero receber agora não é o tempo de Deus. Aí a terceira perguntinha é: o que eu quero, o que eu estou pedindo, a minha vontade, eu estou preparado para receber? Em outras palavras, vai ser pão e peixe para a minha vida? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que chegou a hora que nós estamos prontos e preparados para receber tal bênção, mas nós não temos a estrutura para administrar tal bênção. Quantos que se achegam diante do Senhor, conquistam, viram as costas e vão, porque não conseguiu administrar, veio atrás do que Ele poderia dar e não atrás dele. Quantos que começaram bem o caminho da fé e acabaram abandonando? Vamos dar um exemplo de bênção material, vai? Aqui dentro dessa igreja, Deus sabe para quem Ele pode falar em valor, dar R$1 milhão, que não vai abandonar Ele. Mas Ele também sabe que se aquele que Ele der R$1 milhão, que nunca mais aparece aqui, porque não tem estrutura espiritual para administrar o que Deus deu. Já começando no devolver o dízimo, que a gente tem que ser fiel no pouco e fiel no... Se Deus te abençoar com R$1 milhão e realmente você for honrar o que está na palavra dele, você tem que pegar os 10%, os primeiros 10% e vir aqui. É aí que a gente vê se o homem é de fé, se tem estrutura para administrar. Porque muitos vêm atrás da bênção. Alcançou? Amém. Mas até esses, se a gente não encontrar na rua, a gente tem que falar: ó, teu lugarzinho está guardado lá, porque o amor tudo suporta. Ó, irmão, você faz falta lá. Vocês entenderam o que é estar preparado espiritualmente para administrar uma bênção? A gente deu exemplo aqui, material, mas existem vários tipos de bênçãos. Às vezes a pessoa alcançou uma cura. Agora eu estou bom, agora eu vou aproveitar a vida, né? Minha família está destruída, a família se uniu novamente. Agora vamos aproveitar a família. Não, aí que tem que estar a família inteira aqui, louvando, adorando, bendizendo, testemunhando. Amém, irmãos? Mas a esses que Deus não abençoar a ponto de prosperar tanto assim, não fica triste não, porque Deus está preocupado com a alma, tá? E Ele não vai deixar faltar, né? Como diz em Salmos 37:20, se você for justo diante dele, né? Fui moço, hoje sou velho. Mas se você for justo, Ele nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Em outras palavras, tem gente que Deus vai levar no estreito mesmo, sabe? Deu. Esse mês deu de novo, vai levar no estreito, porque Ele sabe que se não levar no estreito, se corrompe. Mas fica feliz, porque mesmo no estreito Ele não deixa faltar, se você for justo diante dEle. Amém, irmãos? E agora Deus coloca diante de nós uma escolha. Lá em Deuteronômio 11, 26, 28, Ele diz assim, ó: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirem outros deuses com letra minúscula que não conhecestes. Lembra que a gente falou aqui que a Bíblia que está escrito aqui abençoa e amaldiçoa? Está aqui, ó, a explicação. Se você fizer o que está escrito, você vai ser abençoado. Se você não fizer o que está escrito, você vai ser amaldiçoado. Irmãos, Deus Ele gosta de pessoas com atitude. Vou deixar, deixo. Vou largar, largo. Vou abandonar aquilo, abandono.
Em outras palavras, Ele gosta de pessoas arrependidas de verdade e não com remorso. Sabe o que é remorso? Aquele cara que sai um dia, faz aquele monte de coisa errada, aquela pessoa no outro dia acorda e fala assim, ó, ai, nunca mais vou fazer isso. Aquele remorso momentâneo. Dá uma semana, está fazendo tudo igual do mesmo jeito. Mas Deus trabalha com sinceridade de coração. Não trabalha com intenção. Tem um dito popular que de boa intenção o inferno tá. Agora Deus trabalha com sinceridade de coração. Pessoas arrependidas. O arrependido é: eu não vou fazer, e não faz mais. Amém, irmãos? E aqui eu faço uma reflexão e eu entrego a palavra na noite de hoje. Bênção é tudo aquilo que Deus nos proporciona, que venha a somar em nossas vidas. Tudo aquilo que Ele nos dá é uma dádiva que vem a somar e não a subtrair. Bênção é aquilo que traz gozo no espírito, é aquilo que traz alegria. Bênção não é um fardo, é algo que nós podemos administrar. Mas como que eu vou ser abençoado? Se eu ouvir a voz do Senhor nosso Deus e seguir os teus mandamentos, todas as bênçãos se achegarão a nós. Mas se eu estiver ouvindo, estiver seguindo os mandamentos e as bênçãos ainda não se achegaram a nós, faça essas 3 perguntinhas. A minha vontade está de acordo com a vontade de Deus? Já é tempo de receber, é no tempo de Deus? Eu estou preparado para receber? Vai ser pão e peixe para a minha vida naquele momento? Porque, irmãos, Deus tem bênção reservados para cada um de nós. Basta nos posicionarmos. Amém?